Inside the Box, e é isso mesmo, tem vídeo pós-rodada de Copa da Liga, pô, de Carabao Cup. Isso é compromisso. E ninguém fala disso, Pseudo. Isso que é o complicado. Ninguém fala. Vem, faz um vídeo pós-Carabao Cup e ninguém fala, não tem uma mobilização. Mas tem que ter. E outro time que está sem mobilização, Pseudinho, o Liverpool tomou 3-0 em casa. O povo está já, assim, animado para ver a sua reação. Não sei se vai ser tão quente como foi a do final de semana. Pô, mas mais uma pedradinha aí na conta, hein, Pseudinho? Como é que estamos? E aí, meu amigo, antes o cenário muda, mas a iluminação horrível segue. Olha Mesmo aí. padrão aqui, aquela iluminação barroca, né? Que é metade escuro, metade claro, a dualidade. O Tem um processo azul do artístico Crystal de Palace iluminação. ali, né? É verdade, ó. Mas, cara, falando do jogo, eu vou decepcionar todos vocês que vieram esperando um chilique ou alguma coisa próxima disso. Porque, sendo sincero, e isso você precisa ser justo comigo, não você que Piero, mas você que está assistindo, Sim. porque eu vinha falando que o Liverpool tinha que levar a Carabao Cup como qualquer coisa faz um tempo já, e principalmente depois que vem a crise, são 5 derrotas agora seguidas, né? Mas o que acontece? Assim como eu falei que não era a melhor coisa você ficar empolgado, muito empolgado, após o 5-1 em cima do Frankfurt, também acho que não seja fim do mundo, não seja catástrofe você perder um jogo da Carabao Cup quando o seu time titular é esse aí, com Ramsey, Endo, Gomes, o Robertson e Kerr são titulares, eventualmente. Mas seu lado direito do ataque era o Morrison, que não é dos melhores, dos maiores prospectos da base do Liverpool. Lado esquerdo, aí beleza, você tem o Ngumoa, que é um cara que tem potencial para ser melhor do mundo. Caralho. McAllister, porra, o McAllister é titular. O Nione, que é um jogador muito diferente, e o Chiesa no ataque. O Liverpool começa o jogo jogando bem, tá? O Liverpool começa bem no jogo, mas perde algumas chances. O Ngumoa quase faz um golaço aos 15, mais ou menos. O Chiesa perde uma chance logo depois. Mas é o seguinte, eu acho que a Carabao Cup, e o Klopp já fazia muito isso, é um torneio para você, primeiro, descansar o time titular, segundo, para achar peças que podem te ajudar lá na frente. Boa. Hoje, a gente viu mais uma vez que Ngumoa e Nione são caras muito diferentes. É legal você ter o Calvin Ramsey tendo minutos pelo time principal do Liverpool, ele que é contratado numa ideia de ser titular, de ser utilizado no time principal, mas sofre lesões assim a dar com pau, e é bom ver ele tendo um pouco de sequência, mesmo que não tenha jogado tão bem hoje. O primeiro tempo do Liverpool foi inteiro pelo lado esquerdo. O Ngumoa, eu gostei do jogo dele, cara. O Ngumoa, toda vez que ele pega na bola, ele vai tentar pedalar, ele vai Vai pra fazer alguma cima, né? coisa diferente. O jogo de hoje serviu para mostrar como o McAllister está sem confiança. Assim, ficou nítido, se já não era, ficou ainda mais nítido a desconfiança do McAllister, principalmente em jogadas que ele era acostumado a arriscar, passes mais difíceis. Ele é um cara de passes difíceis, assim, quando ele tá bem. Eu costumava brincar na temporada passada que todo passe do McAllister parecia que ia dar errado, e dava certo, porque eram passes longos, eram passes que viravam o jogo, e ele teve, só no primeiro tempo, umas 7 oportunidades de esticar um contra-ataque, de virar o Sem jogo, e não confiança, né? fez. Sem confiança nenhuma, voltava no Nione, e o Nione era o cara que procurava o ataque. Para você ver como o McAllister estava abaixo da rotação que ele costuma. O Chiesa, eu acho que o Chiesa é um pouco do caos positivo que o Darwin Núñez trazia para o Liverpool. O Chiesa tem um pouco disso, é o cara que está brigando, é o cara que aparece em todos os lugares do campo. E apesar da chance perdida, gostei do jogo dele. O Fred Woodman, assim, tomou 3 gols, mas é o terceiro goleiro do Liverpool. Acho que nem vale gastar muito tempo falando sobre a atuação do Fred Woodman. Sim. Dos caras que entraram, só tem uma curiosidade, que o Nalo, eu não sei o que acontece com ele, porque ele entrou na temporada passada, na última rodada da fase de liga,
Não me recordo agora se foi PSV, se foi Feyenoord, mas foi um time holandês, que o Liverpool perde o jogo, inclusive. É o único jogo que o Aqui, Liverpool perde na... É PSV. PSV. Entra aí, nesse jogo. Vamos lá. O Nalo Ali, ó, entra. lá em cima, lá em cima. Ele foi Ele jogou titular? como titular, ele entra aos 83 e é expulso aos 87 porque falta no último homem. Mesma coisa hoje, ele entra, passa um tempinho, é expulso por falta no último homem. Uma coincidência, coitado. E ele nem é um mau zagueiro, eu vi os jogos da base na temporada passada, esse ano não renovei o meu LFC TV porque o plano ficou caríssimo. Mas enfim, E tudo tem limite, né? mas e é um cara muito, pelo menos azarado no time principal. É isso. Saldo dessa derrota. Não, eu não sei se eu consigo considerar muita coisa, sabe? É que tomar 3 é zoado, né? Toma 3 é zoado, mas, porra, Carabao Cup, não é nem a É. principal Copa. E tem um ponto, né, Pseudo? Assim, tem uma coisa pra se considerar, que era uma coisa que eu não gosto de ser esse cara, não, eu queria estar errado, porque torço pro Liverpool, mas é o que eu avisei lá atrás, quando ganha do Newcastle com o gol do Ngumoa, que era a hora que esse time deixar de ganhar, aí vai vir tudo abaixo. Porque era um Liverpool. Porque essas vitórias, cara, por mais que elas sejam legais, por mais que elas inspirem confiança, por mais que seja absurdo você ganhar com gol do último minuto os jogos, você tem um lado negativo que fica meio obscuro que passa despercebido, que é o quão desgastante essas vitórias são, cara. Ah, é. O quão desgastante física e mentalmente os jogadores precisam ir para chegar a ponto de conseguir virar no último minuto, ou de conseguir ganhar no último minuto. Então, pode ser que seja reflexo desse desgaste bizarro no começo da temporada, somado com a perda do Jota, que era o melhor amigo de muita gente aí no elenco. E aí, para mim, o que falta no Liverpool hoje, eu acho que vai além de problemas táticos do slot que existem. Hoje ele tentou jogar diferente, inclusive, um ponto positivo para ele, tá? Tentou jogar diferente, tomou 3, mas tentou fazer alguma coisa diferente, que era algo que ele vinha sendo criticado por não fazê-lo. Mas o mental desse time tá esgotado, cara, tá esgotado. O Liverpool tomou o primeiro gol, beleza, 1-0, Tammy Anfield, vai dar, a gente leva pro intervalo 1-0, vem no segundo tempo. O segundo gol sai logo na sequência. E aí depois do segundo gol parece que o Liverpool desiste. O Liverpool vem para o segundo tempo sem tesão nenhum. Então eu acho que é muito do mental completamente esgotado assim. E isso é mais por parte de quem joga os outros jogos. Mas assim, se você está em campo, você é o Ngumoa, você vê o Robertson desanimado, você vê o Kerk desanimado, você vê o McAllister desanimado, não sei se você vai conseguir puxar isso, sabe, sozinho. Quando as suas lideranças estão desanimadas, você acaba entrando nessa rotação negativa. Acho que o Slot tem problemas que precisa resolver e acho que ele é técnico para resolver esses problemas. Precisa de tempo para se achar e é um elenco com um mental completamente esgotado. Do lado do Crystal Palace, só para ser breve aqui, porque a gente tem muito jogo para falar ainda, que jogador é o Pino? O Pino, ele precisa de nada para gerar uma jogada. O segundo gol do Crystal Palace é uma humilhação. Assim, eles humilham o sistema É um defensivo do baita Liverpool. gol. Pino e Sarr. Uma tabela digna de videogame. Se eu faço um gol desse, eu clipo e posto no Twitter. Gostei do jogo do Kamada, gostei do jogo do Hughes também, sempre muito em cima da dupla de volantes do Liverpool. E o primeiro gol do Palace é muito Palace, né? É uma movimentação do Munhoz que libera, que deixa um jogador livre por conta dessa diagonal que ele faz. Quem ficou livre foi o Sarr, aproveitou um vacilo do Diogo Gomes ali e fez o gol. Cara, o Crystal Palace é um timaço, cara. Assim, Tem uma coisa. espero que não seja muito mais do Glasner, né? Quando o Glasner sair, que esse time não desabe, porque é um time muito legal de se assistir. Sim, aí tem uma coisa, cara, eu vou ser bem sincero pra você, olhando as duas escalações titulares do que tinha pra hoje,
Acho que o Crystal Palace tinha o melhor time em campo, cara. Tinha mais cara de titular. Com certeza. Mais cara de titular. Gay titular, mais. Lacroix titular. O Kamada e o Hughes aqui é porque o Wharton é um dos titulares, né? E aí quem joga do lado dele. Mas enfim, pode ser... São jogadores que jogam como titulares, com frequência. Aqui no Liverpool tem muitos caras que, cara, muitas vezes não são nem relacionados. E o banco, cara, não, são jogadores de molecada, né? Da base, é só molecada, todos, é base. Todos é do base. Banco são da base. O Liverpool é base. O Crystal Palace entrou Batetá, entrou Lerma, enfim. Entrou... O Devin já tá jogando, beleza. Esse aqui é moleque, mas, pô, é um time com muito mais cara de titular. Munhoz titular. O Sousa foi contratado agora, mas é o reserva do Mitchell. Enfim, Pino e Sarr titulares. E o Nketiah entra todo jogo. Então, cara, sinceramente, é muito mais cara de titular. Marcou 3-0 e faz sentido. 3-0 é pesado, mas faz sentido pelo que os dois times colocaram em campo. E mostra como o Glasner, ele identifica também que as Copas, elas mais uma vez vão ser importantes pro Crystal Palace. O Palace. Atual campeão da Copa da Inglaterra, venceu a Community Shield, tá levando muito a sério a Conference, jogando titular em todos os jogos, e coloca um time bastante competitivo contra o Liverpool em Anfield. Isso tudo tendo um elenco curto. Então mostra um pouco dessa leitura do Glasner de levar esse jogo a sério. Tem que ver até onde essa corda consegue ser esticada então, exatamente. De estourar, né? Exatamente, ele tá levando muito a sério todos os jogos. E isso pode ser um peso, enfim. De qualquer forma, eu acho que venceu o time que colocou mais titulares em campo, né, Pseudo? Colocou o time com mais cara de titular. Venceu o time mais interessado em ganhar o jogo, pra mim. Exatamente, eu acho que eu vou nessa linha também. Seguindo aqui, Pseudo... Ei, Laia, eu fechei o jogo do Arsenal. Puta que pariu. Mas vamos lá. Eu vou achar aqui o Arsenal aqui na sequência. Quem sabe faz ao vivo ali, ó. Vocês vão procurando junto comigo aqui. É o primeiro. Aqui, tá aqui. Vamos lá. Arsenal 2, Brighton 0. O Arsenal, cara, que... olha essa escalação. Essa escalação, ela é um comprovante, um certificado do quão bem foi montado esse time do Arsenal. Porque você pode jogar a Carabao Cup com isso aí, cara. Com o meio campo com Merino, Norgel e Nwaneri, com Eze, com Luiz Skelly, com Nketiah, com Mosquera, com Ben White. Então, tudo bem, o Ben White, né, tem seus altos e baixos. Mas eu gosto. Com o Kepa, sabe? Eu acho que, caralho, o elenco do Arsenal é bizarro, mano. Bizarro. Hoje marcou o primeiro jogo oficial do Dolman como titular, jogador mais jovem a vestir a camisa do Arsenal num jogo oficial. Entrou esse menino, né, o Anus, centroavante hoje. Cara, o gol do Saka sai de uma chance perdida, entre aspas, por ele. Me pareceu um perfil físico interessante, um cara compridão, assim, passada larga e tal. Não tinha visto tanto jogar. O único problema dessa chance perdida é que ela deixa o Anus exposto, né? E o Anus não pode ficar exposto, né? Porque senão é complicado. Enfim, grande comentário, tá? Eu tenho que dar valor pra isso, tá? Parabéns. Bom, primeiro tempo. O Brighton, ele foi levemente superior, tá? Levemente superior. O Arsenal tava cometendo alguns vacilos, questão de concentração também. Hoje não tinha no time titular os caras da bola parada, né? Então não tinha Rice, não tinha Saka. Até o Eze bateu alguns escanteios no primeiro pau. Falei, puta, tá vendo? Faz falta, né? Enfim, mas de qualquer forma, teve ali seus bons momentos. Gostei muito do Nketiah. Inclusive, ele aparece uma jogada no primeiro tempo dentro da área, jogando como zagueiro pela esquerda mesmo, porque é o Skelly o lateral. Então, uma ótima impressão do Nketiah. É um jogador muito interessante, que pode jogar tanto como lateral como zagueiro. O Mosquera dá uma vacilada no segundo tempo, mas eu acho que é um jogador que mostra que o Arsenal acertou nessa contratação. Foi um belo achado. E aqui, do meio pra frente, eu tive algumas decepções, algumas pequenas decepções. O Norgard não foi bem. Ele cometeu alguns erros graves, mas aí também tá muito na conta, né, Pseudo, dele ter jogado pouco, cara. Ele era um cara que jogava com muita frequência, jogava todas, e ele chega no Arsenal e joga pouco. Então ele errou algumas saídas, errou alguns passes, enfim. O Anera, ele marca o gol que abre o placar, mas quando ele faz o gol ele não tava bem no jogo. O Merino, sendo Merino, ele foi o capitão hoje do time, aparecendo dentro da área, foi, nas bolas paradas, o jogador mais perigoso, porque ele acho que é o meio campista com mais presença de área no mundo.
Cara, a gente viu isso com o Paulinho no Brasil, que era aquele meio campista que... cara, o cara elemento surpresa, como diria o Galvão Bueno. O cara entrou dentro da área, o cara se comporta como um camisa 9. O Merino é assim, cara, ele tá dentro da área, a bola procura ele, e ele é um baita de um cabeceador, ele é um baita finalizador. E a jogada do primeiro gol, já numa boa parte do segundo tempo, ela acontece a partir de um toque lindo do Merino, um calcanhar que dá uma clareada na jogada, enfim. Aí o Skelly dá assistência. O Skelly joga demais, cara. Eu adoro ver o Skelly jogar, eu amo ele, não tem jeito, cara. E aí saiu o gol do Aneri. E você depois disso... uma foto com ele? Com quem? Com o Luiz Skelly? Não. Não merecem ainda. De qualquer forma, aí o Arsenal até coloca alguns titulares depois, cara. Entre o Timber e o Saka e o Gabriel Magalhães ali ao mesmo momento, entre o Rice e o Trossard. O Arsenal ele tá perdendo muitas vezes essa Copa da Liga em começo de temporada, né? E não adiantou nada, porque o time continuou não ganhando Premier League. Talvez seja uma coisa do Arteta dessa vez mesmo ter falado, quer saber? Cara, não vamos cair tão cedo dessa vez. Vamos colocar um time competitivo em campo. Coloca os reservas. Pronto, tá bom. Não precisa colocar os quinto reserva. Não precisa colocar o time sub-15 pra jogar o jogo. Ele colocou um time competitivo em campo. Foi melhor do que o Brighton. Principalmente depois ali da metade do primeiro tempo, quando o Brighton teve suas chances. E isso, cara. Vou fazer só um pontinho do Brighton, Pseudo. O Baleba hoje fez um bom primeiro tempo. Ele tá numa fase terrível. Ele foi horrível contra o Manchester United. Ele tá sendo substituído com frequência no intervalo. A fase dele não é boa. Mas hoje ele até teve uma boa atuação. Obrigou o Kepa a fazer boas defesas, tal, participou bem. Mas acho que é um pouco nessa linha, Pseudo. Vitória protocolar do Arsenal. E quando entra a tropa de choque, aí o Arsenal cria várias chances, tem bola parada, depois o Saka vai muito bem no gol. Que o Steele faz uma bela defesa, mas ele aproveita e só completa. E o Douma, o menino é diferente, Pseudo. É diferente. Cada toque na bola, cada drible, a forma como ele conduz. Não existe um moleque de 15 anos jogar como ele joga. Eu tô absolutamente encantado. Fico feliz que ele tenha começado o jogo de hoje. Não acho que ele vai ser um fator pra temporada. Não acho que qualquer grande jogo do ano terá o Doman jogando. Não. É projeto pro futuro. Mas de qualquer maneira, é uma ótima primeira impressão. Pseudinho, tem alguma coisa pra pontuar desse jogo? Ele, cara, é um jogador de 15 anos. Você utilizá-lo pode Já acabar com o mental e com o físico desse moleque, cara. Com o físico também. Ele não tá... Eu acho que ele não tá nem... Tipo assim, ele pode crescer muitos centímetros ainda de altura. Pode, com o corpo dele não tá definido ainda. Os músculos não estão 100%. Então, eu acho que é um cara que você pode colocar... Na Carabao Cup. Ao final de algum jogo ganho para dar um descanso pro Martinelli, para dar um descanso pro Madueke, enfim. E o Baleba... Eu acho que com ele o que acontece é o típico do jogador que é jovem, é uma grande promessa e tem uma decepção muito grande. E a decepção muito grande dele não foi em campo, mas foi não ter ido para o Manchester United. Eu acho que se ele estivesse no United, essa má fase dele não seria... não estaria acontecendo. Eu acho que ele talvez não estivesse voando, mas estaria bem melhor do que está. Você viu o storyzinho dele antes do jogo do United? Não. Ele postou, tipo, um bagulho do indo pra Manchester, finalmente. Uma coisa desse tipo, assim, indo pra Old Trafford e tal. Então é uma parada que realmente mexe com a cabeça dele. Aí mexe com qualquer um, né? Só que eu acho que foi meio desrespeitoso com o torcedor do Brighton, né? Sinceramente, que... se eu sou torcedor do Brighton, eu fico bem puto, cara. Também. Porque pareceu uma negociação que será revisitada em breve, né? Muito se fala que o United continua de olho, né? Então... E tá certo em continuar de olho. O cara tá com a cabeça na lua. E talvez consiga mais barato agora, né? Se não conseguir, tem que demitir quem tá contratando. Vamos lá, Wolverhampton e Chelsea, Pseudo. Que loucura esse jogo, né? Loucurada, né? Eu assisti o Arsenal, o Pseudo assistiu o Liverpool, mas a gente ficou de olho um pouco de tudo que tava rolando, né, Pseudo? Primeiro tempo vira 3-0, o Chelsea coloca um time competitivo, um time com cara dos times que ele vem colocando na Champions, na temporada maresca. São tantas lesões também na zaga que você já não sabe mais o que é o time titular do Chelsea e o que não é. Exatamente, cara. Veio com Jorgensen, Malo Gusto, Achampong, Tozin, Yato, Andrei Lavia, Bonanote, Estevão, Jamie Gittens e Tariq Jorge. E deixa eu só fazer um comentário do Chelsea. Como eu falei do Arsenal, é que é um elenco muito mais jovem, né? É um elenco de jogadores menos prontos. Mas todos esses nomes são animadores, tá? Não tem um nome aí que você olha e fala, nossa, esse cara é muito ruim. Não.
Se ele não é um cara que é um jogador do nível do Chelsea, é um cara que tem um potencial para ser facilmente jogador de nível do Chelsea. O Maresca não relacionou nenhum jogador com 30 anos no Chelsea. Então é uma loucura. Parece eu fazendo modo carreira antigamente. No ano. Pesquisava. Cara, sabe o que aconteceu com o Maresca? O Maresca entrou lá no SO FIFA e escreveu Wonder Kids FC 25, Wonder Kids FC 24, Wonder Kids FIFA 23. Aí ele foi montando o elenco do Chelsea só com as Wonder Kids. E aí fudeu quem faz modo carreira, porque todas as Wonder Kids agora custam 70 milhões de libras. Pois é, cara, pois é. O Andrei marcou o gol que abriu o placar, aparecendo bem. Bom jogo do Andrei hoje. Bom jogo do Andrei, gol e assistência, garoto. Aí. É jogo importante e ele é um cara com essa característica, né, de condução, de aparecer dentro da área. Ele dupla bem com o Lavia em termos de característica. O Boa-Noite é mais uma vez seu titular e é um cara que decepcionou, tanto que ele entrega o primeiro gol lá pro Wolverhampton. Eu acho que é um jogador que até aqui não se provou. Seja no Chelsea, ou mesmo no Leicester, né, quando ele jogou a temporada passada, eu ainda não vi aqui um potencial de titular de Premier League, apesar de o talento estar ali, né? Um cara muito jovem também. Tem um bom jogo do Gittins, ótimo jogo do Gittins. Ele faz a jogada... O grande jogo dele até aqui no Chelsea? Eu acho que sim, ele vem entrando melhor. O começo não tinha sido bom pro Seudinho, mas ele foi bem, pô. Jogada individual na esquerda, fez a jogada pro Tariq Jorge. Depois, quando o time logo tem o Dilep expulso, ele marca um golaço de primeira pra fazer o 4-2. Então, um bom jogo do Gittins. E o Estevão marcando um belo gol. Tudo bem que teve ali a contribuição do erro de saída do Wolverhampton, né, Pseudo? Mas mostrou frieza, né? Ah, pô, a finalização dele é de quem não sente calor, né? Porque ele tá sempre com muito frio. Tá sempre muito frio. E foi muito inteligente para aproveitar a bobeada do Wolverhampton, cara. Eu acho que o Estevão, ele caminha a bons passos para acabar sendo o titular desse Chelsea. Claro, tem que ver o que vai acontecer quando o Palmer tiver 100% para jogar. Mas não só nós aqui no Brasil, que acompanhamos o Chelsea, mas a torcida, o Fred trouxe isso no último Fred Beckler, eles explicam, ele encantou a torcida do Chelsea, cara. A torcida do Chelsea tá encantada com ele e com muitos motivos pra isso. Inclusive no vídeo do Chelsea e Sunderland, eu falo como ele foi, a torcida pediu por ele entrou festejado. Eu achei que ele não entrou bem, tá? Não achei que ele foi bem contra o Sunderland, tanto que o gol do Sunderland sai de mas é muito da jogada individual, né? Ele tá com personalidade, ele tá tentando drible, e ele tá muito estimulado por essa moral da torcida. E hoje ele saiu na cara do gol, o José Sá saiu no pé dele, ele meteu uma cavada. O Estevão é muito diferente, cara. É um dos grandes talentos brasileiros no mundo e eu sempre paro pra ver, cara. É o jogador que eu paro pra assistir e tomara que ele dê cada vez mais resultado lá no Chelsea. Pra gente finalizar esse jogo, eu queria colocar um pontinhozinho de atenção no time do Chelsea, que é tomar 3 gols do Wolverhampton, né? Eu acho que, assim, é uma coisa pra ficar de olho, tudo bem. Cara, o Carabao Cup, você já tinha aberto 3-0, é normal, um time jovem, vai oscilar. Mas só esse pontinho de atenção, não acho que isso seja pra ficar preocupado. Só dar uma olhada, tomamos 3 gols aqui, não é pra acontecer mais. E o Wolverhampton, ele veio com várias reservas, né? Veio com um time reserva, né, basicamente. Então não era o time titular, não é que o Wolverhampton levou muito a sério, até porque o Wolverhampton tem preocupações maiores do que a Carabao Cup hoje, né? Precisa, e assim, eles precisam ganhar um jogo na Premier League, né? Pois é. Um jogo que saem 2 gols do Wolf, é porque alguma coisa muito fora da curva aconteceu. E eu elogiei ele no começo da temporada e ele sumiu, né? Ele jogou pouco depois, enfim. Outro jogo que teve aqui, Pseudinho, Swansea 1, Manchester City 3. Era o jogo que deu... o Idá tá no Swansea? O Idá. Ele tava no Celtic. Ele começou a temporada no Celtic e foi pro Swansea. Era o jogo que começou com aquela coisa de... Opa, Swansea abriu o placar lá, e pode ser a zebra da rodada. Mas aí, na reta final do primeiro tempo, Pseudinho, nosso Jeremy Doku, hoje sem o Haaland, assumiu a responsa, pegou, fez uma jogada individual, a bola desviou lá, ele fez o gol 1-1. E aí no segundo tempo, um amasso do City, teve golaço do Marmoush. O ataque momento é bizarro. Teve um golaço do Marmoush, nossa senhora, virando num passe do Shirk, ele marcando o gol, e no fim o Shirk marcando. 3-1 pro City, protocolar, né, Pseudinho? O dia mais feliz da vida do nosso grande Rodrigo, que está sempre comentando aí sobre o Shirk.
E o Marmouche, eu sou fãzaço do Marmouche. Legal ver ele jogando centralizado e não como um meia pela esquerda ou como um ponta esquerda, direita, enfim, aberto pelo lado. Acho que o Marmouche é um cara para jogar ou ali onde está o Shirk ou ali onde ele está mesmo. Ele pode ser o Julian Álvares, guardando as devidas proporções, tá? O Julian É, Álvares segundo atacante. do Haaland de temporadas atrás. Sim. E o City, cara, eles dão. É sempre assim, dá um gostinho pra você ligar a TV pra secar e aí eles fazem três e falar, tá bom. E esse time que ele colocou em campo hoje, o Guardiola, tem jogadores que realmente valem a pena assistir, sabe? Eu acho que o Shirk e o Sim. Marmouche são dois desses caras. E eles duparam bem, né? A jogada do segundo gol, passe do Shirk, e ele gira já. Pô, a bola vai no ângulo. Cara, puta gol do Marmouche, ele tem um canhão também na perna direita. E o gol do Shirk também no terceiro. É de jogador diferente, cara, ele é muito bom. Eu acho que teve as lesões ali, tanto que ele se emociona hoje quando ele faz o gol. O cara faz uma festa da porra. E é um cara aí que tá sonhando com a Copa do Mundo, né, na seleção da França, o Shirk. Então, importante pra ele marcar esse gol. 3-1 Manchester City contra o Swansea. O City colocou um time competitivo em campo, né, Pseudo? Se você Sim, compara, não é por um exemplo, com o time que o titularíssimo. Liverpool colocou, não é um titularíssimo, mas tem jogadores titulares, tem o Aïnouri jogando, interessante isso aqui, né? O Aïnouri é o cara que teve o começo de temporada e teve lesão. Ake, que joga direto, Kuzanov, que já foi titular na temporada, Rico Lewis, que já foi titular na temporada, Nico, que quando não tem o Rodri é o titular da posição ali. Esse aqui é o garoto, né? O Mukasa, enfim, o Divine Mukasa. Aí Shirk, Bob, Doku e Marmouche. Pô, time muito competitivo que o Pepe colocou em campo hoje. E aí entraram Stones, Guardiola e Foden, mantendo a tradição do Guardiola, né? De não trocar os 5, enfim. É isso, cara. É isso. Manchester City 3, Swansea 1. Tem mais alguma coisa ou podemos passar pro último jogo do dia? Não, eu acho que é isso. É muito do Guardiola mostrando que não vai, igual assim como o Arteta não vai começar a Copa com o Sub-15, colocando gente para jogar. É um time do City que é um elenco que tem mais jogadores do que talvez do que o Guardiola esteja acostumado a trabalhar. Então ele tem que dar rodagem para esses caras, tem que dar tempo de jogo para quando ele precisar, o cara tá já adaptado ao sistema. Pois é. É isso aí. E o último jogo aqui, Pseudinho, Newcastle e Tottenham. A gente começou a gravar, o jogo tava na reta final. Então, falar, vamos deixar por último, que aí quando chegarmos no Newcastle e Tottenham, o jogo já estará decidido. Foi um jogo com mais cara de Premier League, né? No sentido de mais jogadores que dos dois lados que jogam a atual edição da Premier, né? Por exemplo, o Wolverhampton e Chelsea eram dois times reservas. Aqui foi o Newcastle e Tottenham com dois times mistos barra titulares, assim. Você pega o Newcastle, beleza, rodou o goleiro, o Ramsdale foi destaque do jogo, olha aqui, 9.4. O Char marcando o gol de cabeça tal. Thiaw, Burnley e Kraft, Willock, Tonali, Ramsey, Elanga, Voltemade e o Barnes, o Harvey Barnes. Enfim, pô, o Newcastle com um bom time na tour de defesa do título, né? Atual campeão Sim. da competição, o Newcastle, estão levando a sério. Enquanto o Tottenham veio também com um time com muitos jogadores titulares. Tudo bem que é um palhinha como zagueiro, mas beleza. Pedro Porro, Danso, Spence, Sar, Bentancur, Xavi Simons, Brennan Johnson, Bergvall e Richarlison. Jogo com... E no fim, quem venceu foi o mandante, Pseudinho. O Voltemade, como você sempre fala, né, será o último centroavante da Terra. Cravou mais uma vez de cabeça, aparecendo dentro da área. Teve o cabeceio do Char. Do que eu ouvi de relatos, teve ali momentos de pressão do Tottenham, mas o Newcastle levemente superior na partida em geral, como mandante. 2-0 Newcastle. Acho que é um candidato ao título aqui o Newcastle, né? Defesa de título, é um time que leva a sério essas Copas, enfim. E botou um time competitivo em campo e eliminou o Tottenham. O grande resultado, né, da rodada. O Newcastle deve levar, né? Está levando. E tem o dever de levar a sério a competição, porque é um time que, apesar de ser tradicional, era um time que não ganhava títulos há muito tempo, então eu acho que você tem que voltar a ser acostumado a levantar títulos, né? Ou começar a se acostumar com isso. E o caminho mais fácil, se você der sorte, é a Copa da Liga. E a Copa da Inglaterra também. Sim. E acho que essas vitórias em Copas, eu até comentei isso no vídeo que a gente fez, agora eu não lembro se foi
no vídeo de análises fora Big Six, enfim, ou se foi em algum outro, ou se foi no vídeo do Newcastle em si, que o Newcastle tinha que focar em uma das Copas para levantar mais um título, e é o que vem fazendo o Ed Howe. Do lado do Tottenham, assim como eu acho que o Liverpool não deve achar o fim do mundo ser eliminado, o Tottenham também não, cara. Tipo, beleza, não deu, entramos com um time que tinha capacidade de se classificar? Sim. Dito isso, o Newcastle, jogar contra o Newcastle no St. James's Park é muito difícil. Então, claro, não é um saldo positivo. Ah, feliz que fomos eliminados. Não, mas tá tudo bem também. Acho que não é para ter nenhum tipo de arranca-cabelo, não. E era o momento, quando chegou no final de semana, era o momento de maior estabilidade até aqui desse começo de temporada, né? O Tottenham via de alguns jogos ruins, foi em casa contra o Everton, tudo bem, beleza. A bola parada foi muito o que conduziu o Tottenham à vitória. Não foi uma atuação brilhante do Tottenham, mas ganhou bem do Everton ali, né? Então acho que foi um jogo para dar moral. No saldo da semana talvez fique mais aquela impressão positiva do jogo contra o Everton do que essa derrota contra o Newcastle, que é um resultado absolutamente normal. Num jogo de dois times ali rodando o elenco, mas mantendo um pouco das suas bases, o Newcastle que arriscou menos, né? Colocou mais um time com menos experiências, acabou levando a melhor com gol de 2 titulares e duas referências do time, né? Um grande líder histórico do clube que é o Schär já, e o Voltemade como esse artilheiro do time. Beleza, Pseudinho? Encerramos? Acho que é isso, né? Não esquecemos nenhum jogo. Não esquecemos nenhum jogo. Voltando aqui, ó. Tem essa mudança aqui. Não ajustei o pipe do Pseudo, mas é isso. Abraço, Pseudinho. Eu tô largado na cadeira. Deixar o convite pra galera aí. É o seguinte, é hora de comentar, hora de hypar o vídeo. Pô, uma análise de 30 minutos de pós de Carabao Cup pra poucos, né? Pra pouquíssimos no mundo. Ninguém faz isso. Direto ninguém, pronto, não é pra pouquíssimos, é pra ninguém. Ninguém faz isso. Só a gente. Deixa eu falar, eu acho que a ESPN não vai lançar um vídeo de análise e eles passaram. Esquece, passaram os jogos. Sky Sports passa lá fora. Não, ninguém vai passar. Mas aqui tem compromisso. E merecemos o like de vocês. Os comentários. E falando, queremos mais Carabao Cup no Inside the Box. E quem quiser, o Live Pix tá aqui embaixo também. Quiser soltar uma moeda lá pra fazer uma graça também, né, Pseudo? Vai aqui, né? É isso, a gente não tá ao vivo agora, mas se você soltar o Live Pix lá, a gente roda quando a gente estiver ao vivo pra dar essa moral aí. Fantástico. Tamo junto, gente. Um abraço pra todo mundo. Até a próxima.